Bom dia, obrigado pela sua companhia. São 8 horas e 14 minutos. Olá, Anchieta está nos assistindo. Bom dia para você também, você que cuida aí da nossa alimentação mais saudável. Um abraço muito especial. Olha, o tema hoje é muito interessante, viu, Anchieta? A questão das doenças provocadas pelo fumo. Enquanto a gente anda fumando. Doutor Alexandre, quando a gente fala na questão de classe social, de região, né? No Nordeste, eu acho que o álcool ele é muito presente. A gente vê várias pessoas fumando tudo. Mas quando a gente vai para outros estados, parece que o pessoal fuma mais do que bebe. Ou estaria enganado? Olha, Zé, eu viajo bastante, né? Assim, eu também tenho essa mesma percepção. A impressão que dá é que no Nordeste as pessoas bebem mais, mas no Sul e Sudeste a gente vê muito, principalmente adolescente fumando, né? Realmente a gente percebe essa diferença com relação ao comportamento nesse aspecto entre as regiões Sul e Sudeste e o Nordeste. A turma fuma mais. A turma fuma mais. E outra coisa, a questão da classe social também, porque eles falavam antes que as pessoas com menos, que são, ter poder de dinheiro mesmo e tudo, fumavam, né, mais. E as que não, ao contrário, as que tinham menos poder fumavam mais preocupadas, mais estressadas, então gastavam o dinheiro pouco que já tinha com cigarro. Você percebe isso também? Eu acho que hoje está meio que uniforme, né? Acho que tanto as pessoas de classe social mais alta como mais baixa, eles terminam fumando. Fumando. Tem aqueles outros cigarros que têm Sabores, né? E normalmente as pessoas de classe social mais elevada usam esse tipo de cigarro, que inclusive eu conversando com um pneumologista, ele disse que parece ser até mais agressivo do que esses cigarros tradicionais. A questão do charuto e do cigarro normal que a gente vê, porque o charuto é uma diferença. O problema é o mesmo? O problema é o mesmo, né? O charuto ele não tem aquele filtro, mas todas aquelas substâncias tóxicas que tem no cigarro, o tradicional, tem também no charuto. E no tamanho até maior, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Sem falar no tamanho e no caso do charuto, se a pessoa for fumar de uma vez só, termina sendo pior porque ele não tem uma pólvora que mantém aquele cigarro, o charuto o tempo todo aceso. Então, para você mantê-lo aceso, você tem que estar o tempo todo fumando. Diferente do cigarro, que muitas vezes a pessoa segura, conversa e ele fica lá queimando o cigarro. E o charuto não, ele se apaga. Nós temos uma participação aqui, ela não se identificou, mas ela disse: bom dia, parabéns pelo programa. Estou tentando sair de casa, mas continuo assistindo Saúde e Bem-Estar porque já fui fumante. Faço um tratamento até hoje para tentar trazer de volta o meu sorriso mais branquinho. A pessoa que deixou de fumar também vai demorar um pouco para trazer esse sorriso. Não vai recuperar totalmente, vai, doutor? É possível já recuperar totalmente o sorriso, né? Mas dependendo da intensidade, do escurecimento desse dente, aí muitas vezes apenas o clareamento não é o suficiente. Aí às vezes a gente tem que lançar mão de técnicas mais modernas. Por exemplo, as lentes de contato. As lentes de contato nada mais é do que tipo uma lâmina, uma capinha que você coloca no dente e onde você pode mudar não somente a forma do dente, às vezes é um dente muito quadrado, você quer deixar um pouco mais arredondado, a gente pode fazer isso daí e colocar na cor que quiser também. Então, assim, hoje a odontologia estética ela evoluiu a um patamar tão alto que a gente consegue deixar o sorriso bonito, independente de quanto tempo a pessoa passou fumando. Só que a odontologia estética ela não consegue reparar os danos que ele causou, né? Então a gente consegue tipo disfarçar dando a estética, mas aquela saúde que foi não é resgatada. Perdida, infelizmente a gente não consegue resgatar. Em relação ao hálito da pessoa, além de ter o cheiro da nicotina, que é fortíssimo, se o fumante entrar aqui agora no estudo, a gente já percebe, né? Em relação ao hálito dessa pessoa também fica irreparável? Olha, muito importante essa sua pergunta, Zéza, porque as pessoas que são fumantes, ela tem uma tendência muito maior de ter halitose, que é o mau hálito, justamente por conta dessa diminuição do fluxo salivar. A saliva, ela não somente ela protege a nossa boca contra cáries e outras coisas, mas também ela faz como se fosse uma auto-higiene, entendeu? Então, a pessoa que fuma, ela tem menos saliva e, consequentemente, mais tendência a ter mau hálito. Mas isso aí também pode ser tratado
Só que a gente não tem como fazer com que... Não existe uma garantia, né? Ele não tem como fazer com que aquela glândula salivar ela produza saliva normalmente se a pessoa continua fumando, né? A gente faz o tratamento de um lado, é como se o remasse de um lado e o outro fosse contra, entendeu? Você limpou o ambiente, ele joga sujeira de novo. Exatamente. Então, assim, é importante que seja um trabalho a duas mãos, né? Assim, nós ajudamos o paciente e ele precisa se ajudar também. Doutor Alexandre, aquela questão das pastilhazinhas, tem alguns remédios também que dizem que diminuem o mau hálito e até mesmo ajuda os fumantes a diminuir o número de cigarro por dia. Procede isso ou é só para camuflar? Vou chupar essa pastilha, alivia um pouco o mau hálito ou até o hálito mesmo da nicotina do cigarro é muito forte. Mas daqui a pouco volta de novo ou até volta até mais forte. César, eu acredito assim que qualquer coisa que você use para motivar aquela pessoa a deixar de fumar é válido. Agora é importante que a pessoa entenda que aquilo dali é um paliativo, não é a solução. É importante que a pessoa saiba que aquilo dali é uma forma, um instrumento para que ela se torne motivada para deixar de fumar. Mas achar que aquelas pastilhinhas, aqueles sprays vão fazer com que ele resolva o problema, ele não está querendo enxergar o problema e não está querendo enfrentá-lo. Não é uma pastilha que vai solucionar, não. Exatamente. O Marcelo do Bom Jardim está conosco de novo, ele pergunta o seguinte: quais são os pontos contra e a favor do clareamento, né? Existe alguma contraindicação para você fazer clareamento e alguns cuidados específicos? Olha, existe um mito muito grande com relação ao clareamento, dizer que o clareamento ele enfraquece o dente. Talvez até associado, porque muitas vezes quando se faz o clareamento, em algumas pessoas aumenta a sensibilidade, certo? Mas essa sensibilidade que aumenta em algumas pessoas é devido àquela pessoa ter algum problema gengival, recessões, outros problemas que são muitos, que a gente pode dizer aqui num intervalo curto, mas que podem ser controlados desde que seja feito pelo dentista, certo? Agora, o clareamento, ele não enfraquece nem altera a estrutura do dente. Ele faz com que ele abra os poros do esmalte, o gel clareador ele penetra lá e aí tira aqueles corantes, inclusive do fumo que estão lá dentro. Então ele tira aquela sujeira e depois o esmalte do dente ele se recompõe sem nenhum desgaste, sem nenhuma alteração de estrutura. Pois é, em relação a alguma atenção de fazer o clareamento, que ele colocou, se existe alguma contraindicação, não. Pessoas que são diabéticas também podem fazer clareamento? Podem fazer. Né? Pode fazer. O que a gente recomenda é que tem que ter restrição a algumas coisas. Primeiro, parar de fumar. Não adianta a gente clarear e a pessoa está colocando fumaça novamente. E depois dizer que não deu certo o tratamento, E aí depois dizer que o tratamento não teve sucesso. Algumas substâncias corantes, alguns refrigerantes que tem bastante corantes, né? Tipo o beterraba, enfim. Alimentos que tem muitos corantes ou então alimentos de frutas cítricas, no caso a laranja, o limão, não porque a laranja e o limão vai atrapalhar o clareamento no sentido da cor, mas porque aumenta a sensibilidade. Então, existem algumas dietas, algumas recomendações que a gente faz para fazer o clareamento, mas o fato da pessoa ter diabetes não tem nenhuma contraindicação. E depois dessas restrições aí, só durante o tratamento, depois elas podem vir consumindo a alimentação normal? Exatamente. Essas recomendações, com exceção do cigarro, né, que é ideal que a pessoa deixe de fumar, elas podem ter a sua rotina, a sua dieta normal após o clareamento, é só durante o período do clareamento. Aí tem a pergunta aqui do Pedro: é verdade, doutor, o mito que o chocolate faz mal aos dentes? É um mito, o chocolate não faz mal aos dentes desde que você escove depois, como qualquer outro tipo de alimento açucarado, principalmente os pegajosos. Porque no açúcar que contém, tanto no chocolate como em outros alimentos pegajosos, eles favorecem a cárie. Mas se você comer o seu chocolate, você escovar os dentes, passar o fio dental e a língua, não vai ter nenhum problema. E olha, a gente tem uma pergunta aqui também do Ivanildo. Eu vou fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, que não, ainda dá tempo. O Ivanildo está perguntando o seguinte. É isso, então, tem 3 minutos ainda, dá tempo, tem 3 minutos ainda. O Ivanildo, ele pergunta o seguinte, que ele fuma, diz que fuma, já tentou parar, voltou, usa uns adesivos que diz que para de fumar, mas quando ele vê, ele está fumando de novo. E ele tem aquela situação de fumar muito à noite, antes de dormir. Isso traria mais prejuízo ainda, porque ele estaria, no período que era para ele estar dormindo, ele já está fumando de novo e ele se acorda no decorrer da noite. Se acorda, aí vai no banheiro, bebe água, acende o cigarro, fuma para poder dormir.
Com certeza, Ivanildo. O hábito de fumar, principalmente antes de dormir, é pior porque à noite a gente já diminui mais um pouco esse fluxo salivar. Na verdade, não é a saliva que diminui, porque normalmente as pessoas babam durante a noite. E parte dessa saliva, que no fumante já é pequena, é maior ainda. Então, termina que a placa bacteriana, né, que fica mais aderida com mais rapidez. Uma alternativa, já que você, né, não consegue parar de fumar, é que você tome bastante água e escove bastante os dentes antes de dormir. Porque pelo menos aquela placa bacteriana que fica lá vai ser menor e vai prejudicar menos. Pronto, essa questão do número de escovação por dia influencia mesmo? A pessoa diz, o ideal é que você escove 3 vezes os seus dentes. De manhã, quando você acorda, depois das refeições e quando vai dormir. A gente pode aumentar isso ou também o exagero na escovação pode atrapalhar a saúde bucal? Olha, você não deve escovar com muita força, com a escova dura, né, e com a pasta que a gente chama muito abrasiva. A pasta abrasiva é qualquer uma que você coloque no dedo, você esfrega e sente como se fosse uma areiazinha. Aquele tipo de pasta é uma pasta que desgasta mais o esmalte do dente. Então, você pode escovar sempre após qualquer tipo de alimentação. Não vai te fazer mal. Agora sim, a gente vai para o intervalo, já recebi um recadinho aqui. Daqui a pouco a gente está de volta ainda falando sobre a questão da higiene bucal. Preste muita atenção. Essa questão também da pasta dental, que clareia os dentes em uma semana e em poucos minutos você já está com o sorriso diferenciado. Tome muito cuidado com isso. E receitas caseiras, mais cuidado ainda, viu, em relação a isso. A gente vai para o intervalo e volta já já.